Local da operação. Artigo 11. O local da operação ou da prestação para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é: tratando de mercadoria ou bem, o estabelecimento onde se encontra, no momento do fato tirador. É também onde se encontre quando a situação irregular pela falta de documentação fiscal, ou então quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. É local também o do estabelecimento que transfira a propriedade ou título que represente mercadoria, por ele adquirida no país, e que por ele não tenha transitado. É local da operação também o estabelecimento onde ocorrer a entrada física, no caso de ser uma mercadoria ou bem importada do exterior. É também local da operação o domicílio do adquirente quando não estabelecido. Estamos falando também de uma importação do exterior. Então, para a gente fazer uma divisão aqui, uma separação, é estabelecimento, entrada física, domicílio do adquirente quando não estabelecido. Ambos são casos de importação do exterior. Estamos falando de uma mercadoria ou bem, uma importação de mercadoria ou bem. O local da operação é onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendido ou abandonado. O local da operação também é do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica, petróleo, lubrificante, combustíveis dele derivados, quando não destinada à industrialização ou comercialização, ou seja, é para consumo. Então, não é para vender ou industrializar. É também local da operação o do estado onde o ouro tenha sido extraído, isso quando não considerado ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque quando for considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, nesse caso ele vai ser uma hipótese de não incidência. Ele só vai ser hipótese de incidência quando esse ouro for um ouro mercadoria. E nesse caso o local vai ser o estado. O estado que tenha sido extraído, estado da extração. Se tratando de mercadoria ou bem, nós temos também como local o local do desembarque do produto, quando a gente está falando de uma captura de peixe, crustáceo e molusco. Então, recapitulando o local da operação para mercadoria ou bem, nós temos o estabelecimento onde se encontre, nós temos o estabelecimento onde se encontre, nós temos onde se encontre, nós temos o estabelecimento que transfira a propriedade, nós temos o estabelecimento onde ocorrer a entrada física, o domicílio do adquirente, quando não estabelecido, e também nós temos aquele onde seja realizada a licitação. Nós temos o estado em que tivesse localizado o adquirente, no caso lá da energia e do petróleo. E nós temos o estado em que o ouro tenha sido extraído. E nós temos também o desembarque do produto, para o caso de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Tratando-se de prestação de serviço de transporte, nós temos como local da operação onde tenha início a prestação. E também nós temos como local onde se encontra o transportador quando situação irregular por falta de documentação fiscal. Ou, se for acompanhada de uma documentação, que essa documentação tenha sido inidônea, como dispuser a legislação tributária. Então, tratando de prestação de serviço de transporte, nós temos dois locais. Prestação de serviço de transporte. Nós temos onde tem início a prestação, início, e onde se encontra o transportador, no caso de situação com algum problema na documentação fiscal. Nós temos também como local da operação tratando de prestações onerosas de serviço de comunicação. Comunicação somente aquela comunicação onerosa, que é fato gerador do ICMS. Esse local de prestação onerosa de serviço de comunicação, nós temos a prestação de serviço de radiodifusão sonora, assim entendido da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e recepção. Então, o local vai ser o da prestação do serviço. Temos também como local o do estabelecimento da concessionária permissionária, estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha cartão assemelhado, com que o serviço é pago. Temos também como local da operação, no caso de serviço de comunicação oneroso, nós temos o estabelecimento do destinatário do serviço, na hipótese e para efeitos do inciso 13 do artigo 12, que eu já trouxe aqui para a gente. Então, vai ser o estabelecimento do destinatário do serviço. Vamos dar uma lida. É o caso da utilização por contribuinte
de serviço cuja prestação se tenha sido iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Então, o contribuinte utilizou um serviço cuja prestação se iniciou em outro estado, mas não está vinculada a uma operação subsequente. Então, nesse caso de um serviço de comunicação onerosa, nós temos como o local o estabelecimento do destinatário do serviço, no caso dessa utilização, cuja prestação esteja iniciada em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Também temos como local do serviço de comunicação o estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando for prestado por meio de satélite. Então, tomador, satélite, tomador, e tem um Tzinho também, 2 Tzinhos ali até, de satélite. Estabelecimento ou domicílio do tomador. Também temos como local onde seja cobrado o serviço nos demais casos. Então, isso aqui é uma regra residual. Se não tiver em nenhuma das outras alíneas aqui que a gente acabou de ver, essas daqui, tá aí, a gente vai ter nos demais casos, vai ser onde seja cobrado o serviço. Estamos falando de uma prestação onerosa de serviço de comunicação. Então, o local vai ser onde seja cobrado nos demais casos. Tratando de serviço prestado ou iniciado no exterior, o do estabelecimento ou domicílio do destinatário. Então, o local, no caso do serviço prestado ou iniciado no exterior, vai ser o estabelecimento ou domicílio do destinatário. Tratando de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. E agora a gente vai ver quais são os casos aqui de locais. O local vai ser o estabelecimento do destinatário quando o destinatário ou tomador for contribuinte do imposto. O local poderá ser também o estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Vamos ler mais uma vez porque isso aqui é a atualização. A Lei Complementar 190. Tratando-se de operação ou prestação interestadual destinada a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna de qual estado? Do estado do destino, alíquota interna do estado do destino, e a alíquota interestadual. O local será o estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou tomador for contribuinte. Então, destinatário, se o destinatário ou o tomador for contribuinte do imposto. O estabelecimento do remetente pode ser o local também. Então, o estabelecimento do remetente pode ser o local, ou então onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for o contribuinte do imposto. Então, nós podemos ter como local ou o estabelecimento do destinatário, ou o estabelecimento do remetente, ou onde tiver início a prestação. Quando for o caso do remetente ou onde tiver início a prestação, for quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Agora, se o destinatário ou tomador for contribuinte do imposto, nós teremos como local o estabelecimento do destinatário. O disposto na linha C não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte do Estado que não o do depositário. Então, não se aplica a mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte do Estado, que não do depositário. Está recebendo, então, em regime de depósito de contribuinte que não o do Estado ou do depositário. A linha C, que ele está falando no inciso 1, é essa daqui. O do estabelecimento que transfira a propriedade ou título que a represente de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Então, novamente, o disposto na linha C do inciso 1 não vai ser aplicado às mercadorias recebidas em regime de depósito do contribuinte de Estado que não do depositário. E aí ele fala que o disposto nessa linha C não vai ser aplicado. O que era o caso da linha C? O caso da linha C, ele falava que o local era o do estabelecimento que transfira a propriedade. Então, não vai ser o local aqui, o estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que represente. Quando a gente está falando de uma remessa de mercadoria, de mercadorias recebidas em regime de depósito, foram recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não depositário. Então, veio de outro Estado. Então, nesse caso, não vai aplicar a regra de que o local seria o do estabelecimento que transfere a propriedade. Olha só, pessoal, eu desenhei para a gente conseguir entender melhor essa parte. Vamos imaginar uma situação. O Estado de Minas, daí você tem um contribuinte chamado A, um B e outra pessoa aqui, C. Tá? Então, o A vai ser o estabelecimento que transfere a propriedade. Ele é o estabelecimento.
Então, ó, o A é o estabelecimento que transfere a propriedade. O B é onde a mercadoria está depositada. E o C é quem vai receber a mercadoria. O local da operação, se a gente estiver falando dentro do mesmo estado, o local vai ser o estabelecimento que transfere a propriedade. E não é onde está depositado. Esse é o caso padrão aqui, que a gente viu aqui na linha C. Está aqui pequenininho. Tá? Só que aí ele fala que não é o mesmo caso, ele quer que a gente atente que não é o mesmo caso se, por exemplo, o estabelecimento que transfere a propriedade está aqui em Rondônia e o depósito está lá em Minas e também quem está consumindo essa mercadoria, por exemplo, está lá em Minas também. Aí nesse caso ele fala que o local não vai ser onde transfere a propriedade. Então, para efeitos da linha H do inciso 1, o ouro, quando definido como ativo financeiro no instrumento cambial, deve ter sua origem identificada. Aí aquela linha eu trouxe até aqui pra gente, que ele fala sobre o ouro, o estado onde o ouro tenha sido extraído, quando não. Vamos aumentar aqui para todo mundo ver também. Ó, do estado onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado ativo financeiro no instrumento cambial, ou seja, aquele ouro mercadoria. Aí vai ser o local, vai ser o estado onde o ouro foi extraído. Só que aqui ele não está falando desse ouro, ele está falando do ouro que é definido como ativo financeiro no instrumento cambial. E esse aqui, ele não incide ICMS, mas ele vai ter que ter sua origem identificada. Para efeito desta lei complementar, o estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, seja temporário, seja permanente, bem como onde se encontram armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte: na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local onde tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. Então, novamente, na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local onde tenha sido efetuada a operação ou prestação. Considera-se como tal também o local onde é encontrada a mercadoria ou então constatada a prestação. Bem, então aqui ele conceituou para a gente estabelecimento. Estabelecimento é o local, seja privado ou público, edificado ou não, é bem aberto, tá vendo? Privado, público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, que exerce suas atividades em caráter temporário ou em caráter permanente, tanto faz, bem como onde se encontre armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte: daí, na impossibilidade de determinação do estabelecimento, você vai considerar como tal o local onde tiver sido efetuada a operação prestação, ou então aquele local onde foi encontrada a mercadoria, ou então aquele onde foi constatada a prestação. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante e também na captura de pescado. Então, autônomo é veículo usado no comércio ambulante e na captura de pescado. Autônomo também é o estabelecimento do mesmo titular. Respondem pelo crédito tributário todos estabelecimentos do mesmo titular. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, isso no mesmo estado, a posterior saída considera-se ocorrida do estabelecimento depositante, salvo-se para retornar ao estabelecimento remetente. Olha só, pessoal, nós temos aqui, estamos no estado de Minas, temos aqui um estabelecimento depositante, que é aquele que vai transmitir a propriedade da mercadoria, igual a gente viu no exemplo agora há pouco, e a gente tem aqui onde está depositada a mercadoria e um C terceiro para quem vai ser enviada essa mercadoria. Vamos ler de novo o parágrafo 5º. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou depósito fechado do próprio contribuinte, então isso aqui vai ser um armazém geral, um depósito fechado do próprio contribuinte, isso no mesmo estado, no caso aqui, estado de Minas. A posterior saída vai ser considerada ocorrida no estabelecimento depositante. Quem é o depositante? A é o depositante, é quem depositou a mercadoria nesse armazém geral, nesse depósito fechado. Então, em regra, quando isso acontecer, quando o estabelecimento depositante enviar para um terceiro aqui, ó, aí nesse caso você vai considerar que saiu de A. Você só não vai considerar que saiu de A, se o caminho for esse aqui, ó. Se o caminho foi esse aqui. Saiu do depósito e retornou para o depositante. Aí, nesse caso, você não considera que saiu de A. Na hipótese do inciso 3, do caput desse artigo, tratando de serviço não medido, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto será devido e será recolhido
O imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados prestador e tomador. O inciso 3 do caput que ele está falando é esse aqui, ó. Tratando de prestação onerosa de serviço de comunicação. Aí, vamos novamente aqui. Tratando de serviço não medido, a gente está falando de uma prestação onerosa de comunicação que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação. Então, é não medido, está envolvendo diferentes unidades da federação, não é a mesma unidade, são unidades diferentes, e o preço seja cobrado por período definido. O imposto devido será recolhido em partes iguais. Então, período definido, diferentes unidades da federação, o imposto devido vai ser recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados prestador e tomador. Na hipótese da linha B, a linha B do inciso 5 do caput desse artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele que estiver domiciliado ou estabelecido adquirente ou tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual vai ser devido ao estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem com o fim de prestação de serviço. Olha só, vamos ler de novo o inciso 5. Tratando de operação ou prestação interestadual destinada ao consumidor final em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. A linha B. O local vai ser o estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação. Remetente, onde tiver estabelecimento do remetente, onde tiver início a prestação. Quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Então, contribuinte você tem o estabelecimento do destinatário. Não contribuinte do imposto, você vai ter estabelecimento do remetente onde tiver início a prestação. Daí ele fala pra gente que quando o destino final da mercadoria ou bem ou serviço ocorrer, o destino final ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou tomador, então quem está recebendo, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual será devida ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física. Então, se a gente está falando de um destino final com estado diferente, a diferença entre a alíquota interna e interestadual vai ser devida ao estado onde ocorrer a entrada física. Na hipótese do serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto, então nós estamos falando de um serviço de transporte interestadual de passageiro e o tomador não é contribuinte do imposto. O passageiro será considerado consumidor final do serviço. E o fato gerador vai considerar-se-á ocorrido no estado referido nas alíneas A ou B do inciso 2 do caput, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso 5 do caput e também o do parágrafo 7º desse artigo. Vamos pegar essa sopinha de letrinha, ó. Aí ele está falando aqui de A e B do inciso 2, ele está falando sobre prestação de serviço de transporte, onde tenha início a prestação é o local. E também onde se encontra o transportador quando tem uma situação irregular pela falta da documentação fiscal. Ou então, se ela for acompanhada de uma documentação inidônea, como dispuser a legislação. Então, estamos falando aqui de prestação de serviço de transporte. Bom, o inciso 5 a gente viu agora há pouco. É aquele que fala das operações de prestações interestaduais que forem destinadas a consumidor final. Falando da diferença entre a alíquota interna do estado do destino e a alíquota interestadual. É o DIFAL, o diferencial. A gente está falando de consumidor final e a diferença entre alíquotas, né, entre a interna e a interestadual. A interna é sempre do estado de destino. Bem, então o que está acontecendo aqui? Ele fala pra gente que na hipótese do serviço de transporte interestadual de passageiro cujo tomador não seja contribuinte do imposto, aí você vai considerar o passageiro consumidor final. Vai considerar o passageiro consumidor final e você vai considerar ocorrido no estado referido aqui na linha A e B, ó, nessas linhas aqui que a gente deu uma lidinha, ó, que ele fala de tratante de serviço de transporte, aí vai ser onde tem início a prestação, onde se encontra o transportador, com aquele, no caso de ter algum probleminha na documentação. Então, onde tem início a prestação de transporte ou onde se encontra o transportador. Aí ele diz que nesse caso aqui que a gente acabou de ler, que é inciso 2º, a linha A e B, considera ocorrido no estado dessas referidas alíneas. Mas vai ser diferente aqui, né, conforme o caso, ele ainda faz essa ressalva conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso 5 do caput, que eu trouxe aqui embaixo, e também no parágrafo 7º que está aqui em cima. Então, conforme o caso, você não vai aplicar o que está disposto aqui no inciso 5 ou no parágrafo 7º. Bom, vamos falar o parágrafo 7º aqui, que já está ampliado para a gente. Aí ele fala na hipótese da linha B do inciso 5, que vai estar aqui, daqui a pouco a gente vai ler. Desse artigo, que é o artigo que a gente está lendo, né, que é o artigo 11,
quando o destino final da mercadoria ou bem de serviço ocorrer em estado diferente daquele que tiver domiciliado ou estabelecido adquirente ou tomador. O imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física de mercadoria ou bem, ou então o fim da prestação. Então, será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem, ou então o fim da prestação do serviço. Então, vão ser esses dois locais aqui. Mas aí aqui embaixo ele fala que não se aplicando o disposto nesse parágrafo 7º aqui do artigo, conforme o caso. Bom, e a gente já tinha até lido, já leu várias vezes esse inciso 5 aqui, né, que ele fala das operações de prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença de alíquota interna do estado de destino e alíquota interestadual. Daí vai ser o caso do estabelecimento destinatário, quando o destinatário tomador for contribuinte. Agora vai ser, o local vai ser o estabelecimento remetente, onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte. Então, destinatário se for contribuinte, remetente, se não for contribuinte. Se o destinatário ou tomador não for contribuinte. Bom, então continuando, na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiro cujo tomador não seja contribuinte do imposto, o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no estado de ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna,